Muito bem, voltamos e vamos agora ao vivo mais uma vez com o repórter Videlan Araújo. Mais uma vez, Videlan, um beijo para você, muito bom dia. Olha, Mauro Vedequim, estamos de volta na programação da TV Mar Canal 25, já que a Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde encerra hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra o sarampo e contra a poliomielite. Lembrando que essa campanha ela teve uma data prorrogada por 2 semanas para que Maceió e o estado de Alagoas também pudessem atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de aproximadamente 90% a 95%. Já estamos, inclusive, nesse cenário, passando dos 85%, que é uma ideia realmente muito interessante do trabalho que foi desenvolvido. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Camila Peixoto, ela que também é enfermeira da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Está faltando pouco para atingir a meta. Você acredita que nessa sexta-feira a cidade, Maceió, deve atingir essa meta, Camila? Muito obrigado por nos receber. Bom dia. Bom dia. Se os pais tiverem esse interesse, a gente ainda tem 5.000 crianças para vacinar. Então a campanha está terminando hoje. Nós ainda teremos os postos fixos nos 3 shoppings, das 15 às 21 horas, nesse horário estendido, hoje nesse último dia. Então os pais que ainda não levaram seus filhos de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, eles precisam procurar essa vacinação hoje. Nós temos mais de 1.600 casos de sarampo no Brasil. Já tem 8 óbitos confirmados, então a gente precisa que as crianças estejam vacinadas para que essa doença não volte. Alagoas não tem sarampo desde o ano 2000 e é muito importante que a gente atinja essa meta de 95% para que as crianças estejam protegidas. Camila, é importante destacar que nessa situação as crianças e o trabalho que foi desenvolvido nas 2 semanas foi um trabalho ostensivo. Vocês foram até as casas, carros de som. Gostaria que você falasse como é que foi o feedback da população diante dessa ação agressiva que a Secretaria Municipal de Saúde realizou. Nós estamos com a campanha desde o dia 6 de agosto. No início o movimento foi menor, mas de acordo com as intensificações que fizemos, vacinação casa a casa, os postos fixos, foi havendo uma procura maior. Infelizmente, no período de prorrogação, a população não está atendendo o nosso chamamento. Está sendo muito pouca procura e ainda temos 5.000 crianças para vacinar, então essas crianças precisam ser vacinadas até hoje. Camila, depois desse prazo, o que é que o pai e a mãe que não atender essa condição vai precisar fazer para vacinar o seu filho? Ele vai necessitar ir até a unidade de saúde. Feito. A ideia é atingir essa meta. O que é que representa para o nosso estado atingir uma meta como essa que foi preconizada pelo Ministério da Saúde? É importantíssimo porque nós temos casos de sarampo em Pernambuco, então nosso vizinho. Então, se nós não conseguimos atingir essa meta, nós estamos deixando essas crianças predispostas a ter a doença se a doença chegar ao nosso estado. E isso é muito grave, porque sarampo é uma doença muito grave. A poliomielite já está eliminada do Brasil desde 1990. Então, a gente precisa que as crianças estejam vacinadas para que elas não voltem a adoecer. Pré-requisito para poder ter essa vacina diante de todos os chamamentos já feitos, mas não custa nada reforçar? Não tem pré-requisito. Todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, mesmo que estejam com o calendário vacinal completo, elas precisam tomar as 2 doses da vacina, tanto contra o sarampo contra a poliomielite. Levar o cartão de vacina é essencial, né? Isso, precisa levar o cartão de vacina porque vai ser registrada as doses. Tá certo então. Mauro Vedequim, tá aí a Camila Peixoto, enfermeira da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo esses detalhes, lembrando que em números e percentuais, 85,7% é o índice de vacinação. A ideia que já foi colocada está bem perto de ser atingida. Quando se fala bem perto, mais aproximadamente 5.000 crianças. É um número ainda, um número elevado. E desse chamamento da Secretaria Municipal de Saúde ainda falta uma quantidade considerável. Tá aí, nós tivemos aí uma colocação muito importante do Videlan, lembrando que termina hoje. Você que está acompanhando o nosso programa, Mauro, mas eu já levei meu filho. Fale para o seu vizinho, fale para a sua vizinha, é importante, fale para os seus parentes, familiares, é importante demais a gente atingir esta meta. Nós ouvimos a Camila falar, já há caso de sarampo no estado vizinho Pernambuco. Então, quanto mais imunização, mais protegido todos nós estaremos. É fundamental essa vacinação.
não há contraindicação. Houve até uma questão de fake news envolvendo essas vacinas, tudo lamentável. A única coisa positiva é leve seu filho para vacinar e ponto final, isso não tem discussão. Gente, ontem a Polani explicou para a gente que o Florence deixou de ser um furacão, mas lá nas Filipinas tem tufão. E o tufão é a mesma coisa que o furacão. Eu não sabia. Hoje cedo, antes do início do programa, a Polani já me explicou isso. São sinônimos. É que lá na Ásia se diz tufão. Aqui na América se diz furacão. Veja como a Polani é a professora, modelo e jornalista. Muito bom dia. Tudo bom, Mauro? Polani, seja muito bem-vinda à sua própria casa. Pois é, ainda tem furacão sim, só que com a categoria menor. Ah, sim. Então, corrijo eu. Desculpe. É furacão, só que com a categoria mais abaixo, mas certo. Não deixa de ser perigoso, tá, Mauro? Claro. Ele foi rebaixado para a categoria 4, já tocou o solo aproximadamente às 8h15, horário de Brasília, aqui às 7 e alguma coisa lá nos Estados Unidos. Já tocou o solo, já causa inundações e exatamente, apesar dele ter sido rebaixado para a categoria 4, ele é considerado o furacão mais perigoso das últimas 3 décadas. Por quê? Porque os estados daquela região, Carolina do Norte e do Sul, enfim, eles já vinham, na realidade, sofrendo com a chuva naquela região leste. Então, todo o solo já estava inundado, já estava bastante encharcado. E aí, qualquer umidade a mais, que esse furacão, inclusive, vem trazendo bastante umidade. E aí, os riscos maiores são de encharcações do solo e inundações também, que é isso que muito provavelmente vai acontecer. E é isso que está deixando o governo bastante preocupado por conta das inundações. Também, é claro, apesar de ter sido rebaixado, os ventos continuam fortes. Ele está com vento de mais ou menos 175 km por hora. Ainda são ventos que realmente a gente tem, que causa medo e que realmente pode causar ainda bastante estrago. Já atingiu o solo, a gente ainda não tem vídeo porque, infelizmente, a gente está com a comunicação comprometida. O que a gente tem aí são vídeos ao vivo. Eu queria, não sei se o Josiel conseguiria, entrar aí no site do G1 Nacional para a gente mostrar vídeo ao vivo aqui do furacão. Enquanto isso, a gente vai passando a previsão do tempo, tá certo? Perfeito, ótimo. Pro nosso país. Olha só, a gente tem aqui a imagem, Mauro, que mostra a atuação na realidade de 2 cavados na região sul do nosso país. E a atuação desses 2 cavados está fazendo com que chegue bastante chuva para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e parte também aqui dos estados do Centro-Oeste. Aí a gente tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa? A gente viu que a região centro-oeste do país estava sofrendo bastante com a questão do tempo seco. Sim, você alertou várias vezes aqui. Com a baixa umidade, exatamente. Mas aí a gente já começa a entrar no período de formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Lembra que ano passado eu mostrava sempre a zona de convergência do Atlântico Sul, que ele traz umidade desde o norte do estado e corta todo o país, desde o norte do país, vai cortando o país até a região do Atlântico Sul? Lembra. Pois é, essa zona de convergência já vai começar a se formar, junto também com as zonas de convergências de umidade. E aí o que é que vai acontecer? Toda aquela secura no centro do país vai baixar, a gente vai começar a ter um tempo mais úmido lá, até porque o inverno para aquela região é exatamente agora no final do ano, por conta desse calor todo. Como esquenta bastante em toda essa região aqui, esquenta muito, ou seja, a gente tem mais evaporação e mais precipitação nessa região aqui do nosso país. E aí a gente vê aqui, olha, a formação desses 2 cavados, a gente também tem a pressão que está baixando aqui na região do Paraguai, e esse cavado ainda associado ao anticiclone que já começa a se afastar aqui na região do Atlântico. Mas esses 2, na realidade, esses 4 elementos, os 2 cavados e a baixa pressão, né, que já está se formando, e o anticiclone está levando bastante chuva para toda essa região, como a gente consegue ver aqui no mapa, certo? E aí a gente vai agora para a região aqui do Nordeste. Eu queria pedir para que o Josi pudesse mudar a imagem. E a gente percebe, olha, aquela linha ainda de instabilidade lá na Bahia, certo? Por conta daquela chuva, aquele sistema que estava lá na região do Norte, se desprendeu um pouquinho e acabou se associando também ao forte calor, a termodinâmica, está trazendo chuva aqui na região, principalmente mais para a região leste aqui da Bahia. E aí a gente tem já aqui o tempo aqui em Alagoas com
tempo firme, que essa é a previsão do tempo para hoje e previsão do tempo também, gente, para todo final de semana. Então, dá para aproveitar. O que a gente pode ter? A gente pode ter, ocasionalmente, algumas nuvens, principalmente de madrugada, por conta do calor, que vem, chove um pouquinho durante a madrugada, só para dar aquela aliviada mesmo no calor. A gente tem umas madrugadas mais amenas, Mauro. Que legal, muito bacana. Olha aí a previsão do tempo para você nesse final de semana com a Polani Santos. Polani, falando nisso, você parou de consultar o Dr. Google, né? Parei. Vamos ver ao vivo então o furacão? Imagens ao Assim, vivo para você que está chegando essas são agora. As imagens do furacão vistas do satélite, na realidade, né? Que aí mostra, olha só, o olho do furacão, ele tocou já o solo, como eu já havia dito, já tocou o solo por volta de 8h15 aqui no horário de Brasília. Já causa inundações, a gente teve evacuação aí de mais de 1,5 milhão de pessoas em toda aquela região, na faixa litorânea, onde o furacão deve atingir. E realmente é preocupante. A gente vai ver mais o desdobrar desse furacão ainda na segunda-feira, que a gente de repente já pode trazer mais números aqui. Que maravilha. Polani, olha, 9 horas 23 minutos já. Tão rápido, né? Dele, né? Vamos chamar o Alexandre Lino? Vamos sim. O Alexandre Lino hoje está fazendo uma participação muito especial, porque é a rodada do final de semana, né? Campeonato Brasileiro. É verdade. Preparação aí do CRB, do CSA. Como será, né, Márcio? Então vamos com o Alexandre Lino, com a nossa querida Polani, muito agradecendo obrigada. Mais uma vez. Um ótimo final de semana para vocês. Você também. E o Alexandre Lino hoje, mais uma vez, desfilando elegância, competência, inteligência e pitacos certeiros, né, Lino? Bom dia. Às vezes a gente erra, mas são poucos. São mais certeiros do que errôneos. Mauro, rapidinho, que a gente já está aos 47, 48 do segundo tempo. Chega já aqui a belíssima Mara Almeida. Campeonato Brasileirão, esse final de semana, principalmente na Série B, promete bastante. Antes de falar do Brasileirão da Série B, eu queria dar uma palavrinha registrando uma crítica muito dura feita pelo ex-presidente do ASA, o Bruno Euclides, que não perdoou o árbitro Chicão. Veja aí na tela. Demorando. Aí. CSA? Não. ASA. Ex-presidente do ASA diz não se surpreender com denúncias contra o árbitro Chicão. Bruno Euclides não perdoou Francisco Carlos Nascimento, lembrou de um jogo em 2015, na semifinal do Alagoano, onde o ASA, segundo Bruno Euclides, ex-presidente do ASA, foi operado, foi prejudicado pela arbitragem do Chicão, que está envolvido no escândalo de corrupção, de fraude de resultados na Paraíba. Foi denunciado pelo Ministério Público e aguarda-se os desdobramentos. E aí o Bruno, levando um sentimento que é da torcida do ASA, torcida arapiraquense, que coloca na conta do Chicão aquela eliminação. E ele faz uma crítica também à Federação Alagoana. Sim, uma crítica muito dura. Então, se você está querendo saber todos os detalhes sobre essa crítica do Bruno, acesse o Globoesporte.com, material muito bem feito pela equipe do Globoesporte.com. Vale ficar atento a esses comentários. Mas vamos falar de futebol, primeiro a gente vai falar de quem vai secar. É isso mesmo, o CSA vai secar os adversários que entram em campo neste final de semana, porque 3 adversários diretos estão na disputa pelo acesso: o Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Avaí. Lembrando que ontem à noite o Guarani venceu o Juventude 1-0, se aproximou da turma do G4. Sim. G4 onde o CSA está e fez morada e está esperando só o acesso. Mas vale ficar atento, porque qualquer vacilo neste momento pode vir a virar um problema.
O CSA tem 2 desafios pela frente. Um é jogar fora de casa contra o Guarani. E depois o clássico das multidões, o clássico contra o CRB. E a gente sabe, né? O clássico pode gerar uma crise. Quando você perde um clássico ou quando você ganha um clássico, ele também empurra a crise para o outro lado. No primeiro turno deu empate. Vamos ver agora com o mando de campo do CRB qual será o resultado do clássico. Muito esperado, muito aguardado, promessa de casa cheia, porque a situação dos dois em lados opostos da tabela, o CSA lá em cima e o CRB lá embaixo, deixa o clássico ainda mais tenso e, ao mesmo tempo, ainda mais bonito. E, falando no CRB, o CRB embarcou ontem para o jogo fora de casa contra seu eterno algoz, o Brasil de Pelotas. Nunca antes na história do Clube de Regatas Brasil ele venceu o Brasil de Pelotas. Nem jogando em casa, nem jogando fora, não sabe o que é uma vitória frente ao Brasil de Pelotas. Primeiro jogo do Azulão contra o Brasil de Pelotas, jogando lá, vitória do CSA, só para deixar ainda mais doído o sofrimento do torcedor regatiano, que está aí amargando o final da fila, portinha da zona, sem querer entrar da zona. É uma zona que todo mundo quer correr, quer fugir, e o CRB está determinado em sair dessa situação. Tomara que o Neto Baiano volte a marcar. Tomara. Toda a sorte do mundo para o CRB. Precisa ganhar, né? Vou 2-1 CRB. 2-1 CRB. Está aqui a tabela. O Arautaut já está ativo. Subindo. Todo mundo aqui. O Guarani já chegou. Está pertinho. A gente ainda tem o Curitiba, que sempre pode ser uma arrancada, bem como o Figueirense. Mas o Figueirense sentiu o peso do escudo do Azulão. E amanhã, sábado à tarde, Brasil de Pelotas e CRB de 4h30 da tarde. Brasil, que é o primeiro da zona, perdendo. O CRB tem tudo para ir para a zona de rebaixamento. O ideal é, no mínimo, um empate. Um empate. No mínimo, um empate. Mas vamos lá, 2-1 para o Galo da Praia. Então é isso aí. Vamos encerrar? Vamos lá. Agradecendo mais uma vez a sua companhia, a presença do Alexandre Lino. Tenha um excelente final de semana. Na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, nós todos estaremos de volta com muita informação, com muito carinho para você. E você já sabe, cola com a gente, que é sucesso, bom final de semana. E vamos lá? Vamos lá. Subindo a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom.